Há uma unção fresca sobre esse lugar. E a unção que despedaça o jugo. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você é um profeta nessa terra. Diga para ele: você é um profeta neste tempo. Amém? Pode se assentar. Esse tempo meu é o tempo onde nós vamos estar ministrando sobre construindo o futuro da nossa nação. O Bispo Leidson entrou aqui no modo guerreiro. E eu entrei aqui no modo profeta. E é interessante porque já 2 ou 3 pessoas aqui, o pastor Denilson, também o Ronan, eles trouxeram esse ambiente profético para esse tempo, para essa hora. E o Senhor nos convida, o Senhor nos desperta nesta manhã a profetizarmos em meio ao caos. Eu sei que muita coisa tem acontecido de fato na nossa nação. E eu creio que cada mover de restituição, de restauração, de salvação, de avivamento que tem acontecido na nossa nação é de fato resultado da geração anterior que tem orado, buscado, clamado e paga um preço de jejum pela nossa terra. Quando a apóstola Valnice falou sobre desde 1993, em 1993 nós tínhamos 1 ano de Projeto Vida. Tínhamos começado em 92 e de fato, desde o início, uma palavra que Deus colocou na nossa boca desde o começo, e às vezes até sem entendermos a dimensão dessa palavra, é que o Senhor nos plantou numa terra boa que mana leite e mel. Em tempos de fato, onde nós olhávamos para todos os lados e não víamos essa terra boa que mana leite e mel. Nós estávamos aqui, o Projeto Vida nasceu em tempos de fato onde muitos estavam saindo daqui, os filhos estavam saindo, faziam faculdade e saíam. E o Senhor colocou na nossa boca uma profecia ousada, uma palavra ousada, de que os nossos filhos não teriam que sair para estudar, que os nossos filhos não teriam que sair em busca de trabalho, mas que o Senhor restituiria este lugar, essa terra, que o Senhor nos faria prósperos, que o Senhor traria avivamento. Aliás, por muitos anos, Projeto Vida, ao invés de ser só o Projeto Vida, a gente chamava o quê? Terra do Avivamento. Até hoje muitos lugares nos conhecem dessa maneira. Então nós temos nesse momento uma responsabilidade com a nossa nação. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade que vai além da cidadania. Hoje nós chamamos você a vir para essas 12 horas com uma das cores da bandeira do Brasil representada em você, não por afronta, por preferência ou por partidarismo, mas porque nós entendemos que o Senhor quer completar a obra que Ele começou na nossa nação. E assim como eu creio que o Senhor começou a obra nesta nação, a partir de jejum e oração de uma geração, e talvez de gerações anteriores, o Senhor quer dar continuidade a essa obra a partir da igreja hoje. Desta igreja atuante, não é militante, é atuante. A igreja não é militante, a igreja é presente. A igreja não é partidária, a igreja é profética. Amém, meus queridos? Então não fique olhando ou julgando ou com preconceitos formados. Quando uma palavra é ministrada, quando uma palavra é profetizada, quando o hino do Brasil é cantado, ou quando você vê alguém debaixo de uma palavra profética, não seja partidário, seja profético. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo e eu quero ministrar esse texto de Ezequiel capítulo 37. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, diga Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles.
Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Qual era a condição desses ossos? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, diz isto e o fiz. Tudo aquilo que o Senhor diz que fará, Ele de fato fará. Tudo aquilo que sai da boca do Senhor, no tempo dele se cumpre. Sabe, queridos, esse texto para mim é um dos textos assim que mais me impactam na palavra, porque ele tem uma força. Ele tem uma força de ressurreição, ele tem uma força de esperança. Aleluia! Novembro chegou. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aleluia! Receba o mês de novembro. Quase que eu fiz igual o apóstolo falou agora. Aleluia para mim, né? Esse texto é um texto que tem um caráter de esperança muito forte. Muitos que estão aqui agora, dentro dessas 12 horas, e que estão também online, talvez precisam de fato que esse espírito de esperança venha sobre a sua vida. Sabe, querido, esse espírito de esperança é uma ressurreição profética que Deus põe dentro de você. É uma ressurreição profética. E nesta manhã o Senhor vai levantar profetas aqui. O Senhor vai levantar profetas aqui. Me chama a atenção a pergunta que o Senhor faz ao profeta, depois que ele percorre o vale, depois que ele vê tudo aquilo, né? Ele vê ossos, ele vê um cemitério, literalmente. Depois que o profeta chega naquele lugar, percorre aquele lugar e enxerga a realidade daquele lugar, o Senhor pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? Você já chegou diante do caos, de uma confusão, de uma balbúrdia, de uma situação na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua conta, na sua vida emocional, na sua vida financeira? Quer dizer, você já chegou num ponto na sua vida que você diz: meu Deus, eu não consigo sair, eu não consigo ver saída aqui.
E você ouve uma palavra e o Senhor te pergunta: acaso isso pode ser transformado? Acaso você pode sair dessa dívida e o contrário dessa dívida, você ainda ficar alguém muito próspero e muito abundante? Acaso o seu casamento pode sair desse caos e você ter uma família abençoada, numerosa, apostólica, pastoral, sacerdotal, missionária? Você já olhou para uma situação e disse: meu Deus, é o fundo do poço. E o Senhor diz: será que eu não posso transformar esse fundo de poço num manancial que transborda rios de águas vivas para aqueles que estão sedentos? Sabe, queridos, existe uma conexão da sua boca com a fé. Hello? Existe uma conexão entre a sua boca e a sua fé. Não dá para você, sabe, ser uma mulher de fé, um homem de fé, se a sua boca, ela o tempo todo está debaixo de confissão contrária. Ou pelo contrário, está amargando coisas, está criticando, está murmurando, está reclamando. O meu tempo agora é falar sobre a nossa nação. E nós somos cidadãos do reino, porém moramos no Brasil. Amém? Diga: eu sou cidadão do reino, mas eu moro aqui. Você mora aqui, você vota aqui, você paga os seus impostos aqui, você trabalha aqui, você prospera aqui. Outros que estão nos assistindo talvez estão na Itália, Portugal, Inglaterra, Polônia, Escandinávia, eu não sei onde você vive. Mas aprove ao Senhor que você vivesse aqui. Aprove ao Senhor que você trabalhasse aqui, construísse a tua herança, a tua família neste lugar. Outros o Senhor mandou para outro lugar, mas o Senhor quer você aqui, como um profeta nesta nação. Se o Senhor te salvou, mudou a sua história em alguma área, é porque o Senhor quer que você seja um profeta nesta área. Um milagre estava sendo gerado no espírito do profeta. Diga: milagres. Um milagre estava sendo gerado no espírito daquele profeta. Querido, quero te falar uma coisa. Talvez você esteja vivendo no vale dos ossos secos, nesse momento na sua vida, porque um milagre está sendo gerado dentro de você. Talvez você está vivendo esse pior tempo da sua vida, porque um milagre está sendo gerado dentro de você. Agora, esse milagre, ele não vinha pelo sentimento do profeta. Esse milagre não era resultado da alma do profeta. Este milagre estava sendo respaldado pela palavra liberada em fé na sua boca. Então hoje aqui, o que você está fazendo? Você está, de fato, sendo impregnado de fé. Mas você também está tendo a oportunidade de, em 12 horas, mudar a sua linguagem, mudar o seu discurso, mudar a sua fala, mudar a sua perspectiva, mudar a sua história de fé, para que você veja um milagre acontecendo. Tem gente que espera um milagre. Quantos aqui estão esperando uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida? Queridos, mas muitas vezes nós terceirizamos essa responsabilidade. Nós achamos que Deus vai enviar alguém para nos socorrer. Deus vai mandar uma pessoa, Deus vai mandar um marido, Deus vai mandar uma esposa, Deus vai mandar um homem rico, Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar... Sabe? O Senhor quer usar você. O profeta é você. Profetiza, filho do homem, o Senhor diz para ele. O Senhor diz para Ezequiel: profetiza. E o Senhor diz para você hoje, nesse tempo: profetiza. Abra a tua boca e libere uma palavra de fé. Uma palavra de fé sobre aquilo que você deseja que aconteça de milagres na sua vida. Aquilo que você precisa, aquilo que você está vendo morto. Aquilo que você está vendo já, talvez até seco. Talvez como Jesus, quando chegou diante da sepultura de Lázaro. E ele começou a liberar uma palavra e alguém disse: já cheira mal. Talvez você está diante de um caos. E o Senhor diz para você:
profetiza, libera uma palavra. A fé, querido, vem pelo ouvir, mas é a palavra que potencializa a sua fé para ver o milagre acontecendo. Todo milagre é chamado à existência pela boca do profeta. A fé é uma coisa aqui dentro, mas a palavra que sai da tua boca, ela externaliza tudo aquilo que você está crendo no seu coração. Você não crê com os seus olhos, você não crê silenciosamente. Eu creio, apóstolo, eu espero silenciosamente, mas eu não creio silenciosamente. Eu espero confiantemente, eu espero em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem criticar, sem levantar uma palavra contra o Senhor. Eu espero silenciosamente, mas eu não creio silenciosamente. A minha fé, ela é uma palavra que se põe em movimento no mundo espiritual. Quando você diz, as eiras estão se enchendo de trigo, você, mesmo que os teus olhos ainda não estejam vendo, você sabe que algo está acontecendo. O que você precisa para ser um profeta nesse tempo? Em primeiro lugar, quantos querem ser um profeta nesse tempo? Porque às vezes você não quer não, apóstolo, eu estou mais para osso do que para profeta. Eu estou mais para a segunda parte aí do texto. Apóstolo, eu não sou o profeta, eu sou o exército sepultado, seco, que não tem tendão, não tem pele, não tem carne, não tem... Então hoje também o Espírito vai soprar sobre você, e você vai ressuscitar dentre os mortos, e o Senhor vai fazer uma obra linda na sua vida. Mas por hora, nós temos aqui mais profetas do que ossos. Amém? Mas quando você sair daqui hoje, às 8 da noite... Apóstolo, eu vou daqui a pouco, apóstolo, não tem problema. Quando você sair daqui, queridos, o Senhor vai ter derramado sobre a sua vida uma autoridade profética tão tremenda, que aqueles ossos que estão secos, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, onde quer que você encontre estes ossos, eles receberão uma palavra da sua boca. Então o que você precisa para ser profeta nesse tempo? Em primeiro lugar, se dispor a ser usado pelo Senhor. Apóstolo, que simples isso é. Não é simples. Não é tão simples. Eis-me aqui. Eis-me aqui é uma chave que nos posiciona no mundo espiritual. Eis-me aqui é uma chave que me põe em movimento na terra, que me põe em movimento no reino de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me nesta geração, usa-me neste tempo, usa-me na faculdade. Porque acho que a faculdade hoje é um território sombrio. Quem faz faculdade aqui? Eu quero depois ter um tempinho de ministrar sobre a sua vida, autoridade, porque não é fácil, não é fácil. Talvez você esteja de fato ali todos os dias sendo bombardeado por um espírito de incredulidade, por um espírito de apostasia, por um espírito contrário às coisas de Deus. Que o Senhor dê a você, universitário, como estudante, professor, seja qual for a área que você trabalha na universidade, que o Senhor possa te cobrir com sabedoria, conhecimento da palavra, profundidade da palavra, voz profética, autoridade para milagres, porque também quando as pessoas chegam diante de ti, que você não venha ter medo, que você não tenha vergonha da sua fé, mas que você seja ousado, que você tenha de fato compaixão, misericórdia, que você não venha ter raiva nem ira dos seus amigos, dos seus professores, mas pelo contrário, que você tenha compaixão, que você tenha sabedoria para ministrar ali naquele lugar onde você está passando, seja 4 anos, 5, 6 anos ali, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, você precisa se dispor. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Onde eu estou? Querido, onde você está, eu não posso chegar. Eu não posso chegar. O Senhor te plantou ali, como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória dEle. Então, antes de você reclamar, diga obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Segundo lugar,
Creia plenamente na palavra. Ela é a boca do Pai diante de qualquer circunstância. Creia plenamente na palavra. Queridos, se você quer ser um profeta nessa geração, creia no que Deus diz. Creia no que Deus diz. Tem muita gente dizendo coisas. E os nossos ouvidos têm comichões. Curiosidade por coisas novas. Por coisas que convencem a nossa alma. Presta atenção aqui. Os nossos ouvidos, eles procuram coisas, procuram ouvir. Presta atenção, às vezes, as pessoas que você segue no Instagram, nos cursos que você compra, nas pessoas que você curte, compartilha. Por quê? Porque os seus ouvidos atentou para algo que lhe chama atenção, que lhe é agradável, que lhe convence sobre algo. Então, querido, eu quero te dizer, creia na palavra. Estude a palavra. Busque na palavra. Compre livros que possam, de fato, te edificar como crente. Te edificar como profeta. Livros que tratam de oração, de intercessão, de guerra espiritual, de conquista de territórios, de autoridade espiritual, do sacrifício da cruz. O que está sendo ensinado ou ministrado aonde você vive, se entra em choque com o que você crê, vá na palavra. A igreja hoje, ela precisa ser engajada na palavra de Deus. Às vezes você sabe muito mais sobre aquilo que está sendo ensinado por alguém que não crê no Senhor, do que aquilo que está sendo ensinado aqui na igreja. Apóstolo, mas eu tenho que ouvir só o que está sendo ensinado na igreja? Querido, você tem a sua vida. Eu não sou dona dela. Nós não somos seus, algozes que ficam ali julgando o que você lê, o que você não lê. Mas se você não for todas as manhãs na palavra de Deus, se alimentar dela, se você não buscar na palavra, vai chegar um momento onde todas as ideologias, elas vão te matar. Elas vão te ressecar, elas vão trazer aridez sobre a sua fé e sobre a sua vida. Terceiro lugar, o que você precisa para ser um profeta neste tempo é santidade. O que é? Santidade. Seja santo, santifique-se diariamente. Deixe o Senhor colocar brasa viva na tua boca, na tua mente, no teu intelecto, nas tuas mãos, nos teus pés, na tua fala. Se você não sabe se você não sabe defender a sua fé diante de algo que está sendo colocado, cale-se por enquanto. Cuidado para você não falar abobrinha. Cuidado para você não sair se contaminando. Guarde a sua alma. Guarde a sua língua. Guarde os seus pés de estar em alguns lugares. Santidade é isso. Santidade, querido, é você guardar os seus pés, guardar a sua mente, é você guardar os seus ouvidos, é você guardar a sua boca. Às vezes é você dizer um não. Eu aceito o seu convite, mas eu não posso estar ali. Sabe, às vezes a gente quer agradar a todos e a gente não agrada a Deus. Santidade é algo que agrada ao Senhor. Santifique o teu coração. Santifique a tua mente. Santifique os teus olhos. Quarto lugar, para ser um profeta é preciso perseverança. O que é preciso? Perseverança. Não desista no meio da profecia. Não desista no meio da profecia. Sabe, às vezes você está proclamando algo diante de uma situação. Às vezes você tem uma palavra guardada, uma palavra que você recebeu aqui nas 12 horas ou no culto. Você recebeu aquela palavra e você diz: Senhor, eu não estou vendo nada acontecer. Senhor, eu não estou vendo o milagre acontecer. Persevere, querido. Perseverança é ir até o fim. Até quando você vai? Até o fim. Você persevera, você insiste. Você espera em Deus, você confia no Senhor, você intensifica as suas orações, você intensifica o seu jejum, você abre a tua boca, você ouve Deus e você libera uma palavra segundo aquilo que Deus inflamou o seu coração.
Hoje nós estamos aqui num exército. É um exército. Um exército de homens e mulheres que creem no poder de Deus. No poder não só de manifestação de Deus, mas no poder transformador do Senhor. E nós estamos também levantando um tempo de oração e de jejum. Uma das nossas causas é a nossa causa chamada Brasil. É uma causa que arde no nosso coração, querido. Eu não sei você, mas quando a gente ouve o hino nacional da maneira que foi tocado aqui agora, a nossa vontade é assim, sabe, de chorar, não só como cidadão, mas como alguém que ama essa nação. Como alguém que chora quando você vê uma notícia que, sabe, que nos envergonha. Quando você vê algo acontecendo lá fora, em outro país, que fala sobre, que se trata do Brasil ou de um brasileiro. Gente, aquilo arde no nosso coração, aquilo nos constrange, aquilo nos dói. Muitos daqui são jovens, mas bem mais jovens que talvez a gente aqui. E você talvez esteja no ímpeto da sua juventude. Talvez querendo tantas novidades, queridos. Mas nós, hoje, Volta Redonda está fazendo 68 anos. E eu estava pensando ali que quando nós começamos o Projeto Vida, Volta Redonda tinha então 35 anos. Quer dizer, praticamente mais 2 anos nós estaríamos assim, meio a meio, parte da história dessa cidade. Então é muito interessante isso. Nós não somos mais meninos nessa cidade. Não somos mais adolescentes nessa cidade. Nós somos hoje parte da história dessa cidade. Sabe, queridos, isso nos faz ter legalidade. Se tem alguém que pode tocar os céus pela nação brasileira, é você que nasceu aqui. É você que é brasileiro. É você cujo seu coração está, sabe, eu lembro quando eu era criança, quando tinha Copa, a gente cantava uma música na escola, nem sei se essa música existe, meu coração é brasileiro, não sei, meu coração é verde e amarelo, uma coisa assim, sabe, essa paixão pela nossa nação. Hoje, todas as vezes que alguém demonstra ou sinaliza amor pela nação, ele é confundido nas suas intenções. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós estamos num tempo muito determinante para o nosso país. E Deus tem nos chamado não só como eleitores, Deus tem nos chamado como profetas, que intercede e que intervém. Diga um profeta. Fala alto. Um profeta, ele intercede, mas ele também intervém. E Deus quer te chamar para esse tempo, não apenas como um intercessor, mas alguém que vem também intervir com a sua vida, com a sua fala, com a sua proclamação, com a sua atitude, com o seu comportamento, com aquilo que você, onde você está, com aquilo que você tem. Quarto lugar, falei perseverança. Quinto, autenticidade. Diga autenticidade. O que é autenticidade na vida de um profeta? É a personalidade dele. Oh, queridos, cada um de nós somos tão diferentes uns dos outros. Olha para o teu irmão que está do teu lado e veja como ele é diferente de você. Ele é diferente, sabe, no estilo, ele é diferente na linguagem, ele é diferente na roupa, ele é diferente, talvez até se você conversar com ele meia hora, não estou falando do seu marido ou da sua esposa, não estou dizendo desse, né? Esse então é mais diferente ainda. Mas eu estou falando, sabe, talvez do seu irmão, que você não tem muito, você diz a ele, eu sou teu irmão em Cristo, mas se você sentar ali no café, para conversar um pouco com ele, você vai perceber que ele é muito diferente de você. Ele vem de lugar diferente, ele vem de uma origem diferente, ele vem de pensamentos, de formação intelectual, de formação acadêmica, de formação familiar. Ele é diferente de você. Nós somos diferentes uns dos outros, queridos. Mas a autenticidade é não negociar e nem menosprezar aquilo que o Senhor me deu. A personalidade que o Senhor te deu. Oh, meu querido, você é único. Você é único. Quando você vê na Bíblia os profetas, gente, cada um era mais único do que o outro.
Cada um tinha um chamado diferente, cada um tinha uma maneira. Um vivia no deserto, o outro comia só gafanhoto, o outro Deus chamou para, casar com uma prostituta. Gente, é cada um que você começa a ler e fala: Senhor, eu não queria ser profeta naquele tempo. Eu não queria, profetizar. Você queria ser Jonas? Eu não sei se você queria ser Jonas. Você queria ser Jeremias? Eu não sei. Se eu fosse escolher, eu acho que eu queria ser Isaías. Eu gosto de Isaías. Joel, acho que se fosse escolher, escolhesse Davi, né? Rei Davi. Eu não sei, se você escolhesse alguém na Bíblia para ser, quem você seria? Apóstolo, eu gosto mesmo de Dalila. Me identifico com ela. Brincadeira. Então, cada profeta tinha uma personalidade muito diferente, tinha um chamado muito diferente. Cada um de nós aqui, queridos, o Senhor nos chamou com uma personalidade diferente, com uma maneira diferente de ser, com um comportamento diferente, às vezes num meio diferente. Cada um aqui tem um CPF diferente do outro. Isso significa que cada um tem um chamado diferente do outro. Mas a todos nós, o Senhor nos deu um comissionamento. O ide de Jesus hoje não é só anunciar o Evangelho, mas é também profetizar em meio ao caos. Em meio ao caos de uma vida de pecado, em meio ao caos de uma vida de miséria, de ruína, de pobreza. Os nossos missionários que estão lá na Amazônia, o que eles estão fazendo? Eles não foram só com um projeto de ação social. Eles não foram também só pregar o Evangelho com a Bíblia na mão, de casa em casa pregando. Não! Eles foram ali para profetizar, para abençoar, para transformar vidas a partir da palavra de Deus. Não negocie quem você é, por causa muitas vezes de preconceito, por causa muitas vezes de uma forma que todo mundo quer colocar a gente dentro. Sexto lugar, convicção. O que você precisa para ser um profeta nesse tempo é convicção. Diga convicção. Convicção significa que você não desvia os teus olhos da profecia que Deus pôs na sua boca. Você tem uma profecia, meu querido? Você tem uma profecia? Deus tem colocado uma percepção profética em você? Profecia não é você começar a orar, e você ser tomado. Não estou falando nesse nível como um dom de profecia para uma situação específica. Não estou falando do dom de profecia. Estou falando sobre o ministério profético, sobre o comprometimento profético. Todos nós temos esse comprometimento, querido. O Senhor quer colocar sobre a sua vida uma palavra que encha o seu coração, que queime o seu coração, que transforme a sua mentalidade, porque o profeta tem uma mentalidade transformada. O que o Senhor fez com essa visão sobre Ezequiel foi o quê? Foi transformar uma possibilidade em algo visível aos olhos dele. E é isso que o Senhor quer fazer com você também, querido. Neste dia, o Senhor quer trazer aos seus olhos algo real daquilo que você tem buscado, algo real daquilo que você está orando, algo real daquilo que hoje está morto diante dos seus olhos. Existe uma causa que é a sua causa específica. Você tem uma causa. Talvez você trouxe também causa de pessoas, de amigos, de queridos seus, que diz para você: você vai estar 12 horas na igreja, leva a minha causa. Eu sei que você está cheio de causas alheias, que se somam à sua causa. Nós temos também como ministério pastoral as causas do ministério, as causas da igreja, as causas que nos chegaram ao conhecimento, as causas das outras igrejas que fazem parte do Ministério Projeto Vida. Nós temos essas causas, mas também nós temos uma causa chamada o nosso país. E é uma causa que pesa sobre nós, como pastores. É uma causa que constrange o nosso coração, que queima no nosso espírito. E o que eu quero nesta manhã é que assim como queima em nosso espírito, queime também no seu. Você seja contagiado por essa causa chamada nação.
E por fim aqui, dentro desses requisitos para um profeta nessa geração, é a ousadia. Sabe, meu querido, nós vivemos num tempo onde todo mundo é muito corajoso. Eu falava isso esses dias com o Joel, a gente estava conversando sobre isso. Eu venho de uma geração, sei lá, muitos aqui fazem parte dessa mesma geração, que se o professor falava qualquer coisa na sala, o que a gente fazia? Ok, professor. Chegava em casa, às vezes falava, mãe, o professor falou isso, isso, isso. Aí a mãe vinha e falava o que ela pensava e a gente, ok. Mas alguém levantar na sala e peitar um professor, da minha geração, isso nunca acontecia. Um amigo, o vô, a avó. Gente, no meu tempo, se meu vô ou minha avó falasse qualquer coisa, eu jamais levantaria a minha voz para falar contra o meu vô. Para dizer, não, avó, você está errado. Isso é do seu tempo, isso não tem mais valor agora. Nunca. Pai e mãe, a gente nunca. Alguém mais velho, o que os pais ensinavam sempre? Sim, senhor, sim, senhora, ok. Uma pessoa entrava no ônibus e era mais velha que você, rapidamente, não importava se você estava com dor na perna, se você estava com câimbra, o que você levanta, já estava levantando. Qualquer pessoa ocupava o nosso lugar. Hoje, essa geração é uma geração que não tem o mínimo respeito por nenhuma autoridade. Isso é problemático, irmãos. São poucas as famílias que ensinam isso para os seus filhos. E são poucos os filhos que aprendem isso. Hoje, um aluno peita o professor. Ele bate no professor. Ele bate no pai, na mãe. Ele responde o avô, a avó. Não tem ninguém de autoridade para algumas pessoas. Sabe, meu querido, o que nós aprendemos com isso? Que nós vivemos num tempo onde alguns valores precisam ser resgatados. Amém? Para que haja ordem, para que haja progresso, para que haja honra. Existe um princípio chamado princípio da honra. E nós precisamos, como igreja, trazer isso à realidade. Não é impor honra, mas é ensinar sobre honra. Aos nossos filhos, aos netos, às novas gerações que vêm. Ousadia não é peitar pessoas. Ousadia não é se impor sobre pessoas. Mas ousadia para um profeta é liberar a palavra profética regada de fé. E não uma palavra profética regada de sentimentos. Quando eu falo de ousadia aqui, eu não estou falando para você sair peitando pessoas. Seu chefe, seu patrão, seu pai, sua mãe, seu pastor. Não é nada disso. Ousadia aqui é você liberar uma palavra regada em fé e não uma palavra regada em sentimentos. Meu querido, você é um profeta nessa geração. Você é um profeta nessa geração. Você é responsável por essa geração. Você é responsável pelo êxito dessa geração. Você é responsável para que essa geração conheça o Senhor, para que essa geração saia do engano, para que essa geração seja curada, seja sarada, seja liberta. Você é responsável por ela. Não espere a próxima. Você é responsável pela sua geração. Se você tem entre 15 e 20, você é responsável pela sua geração de 15 e 20. Se você tem entre 20 e 30 anos, você é responsável pela sua geração de 20 a 30 anos. Se você é 30 a 40, você é responsável por ela. 40 a 50, você é responsável por ela. 60 a 80, você é responsável por ela. Então, não transfira essa responsabilidade para outro. Você é responsável por essa geração, pela sua geração. Você é um profeta comprometido com essa geração. Se comprometa com ela, querido. Não levante os seus ombros e diga, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem sim a ver com você. Isso tem a ver com o imposto que você paga. Isso tem a ver com aquele que está ali trabalhando com você. Isso tem a ver com o médico que você vai ser atendido.
Você pensa que essa geração de estudantes de medicina, que vivem, sabe, embriagados, que vivem de festa, que vivem de imoralidade, e que aparece isso na internet diariamente, não precisa ser, não estou sendo fofoqueira de contar isso, não é isso, nada disso não. E não estou sendo também preconceituosa com relação a uma geração de estudantes. Mas imagine só esses médicos atendendo seus filhos daqui a alguns anos. Imagine só advogados, professores, enfermeiros, dentistas, pessoas que cuidam de vidas e que fazem parte dessa geração agora, que está sendo formado em meio, sabe, a imoralidades, a drogas, a bebidas e a tantas coisas. Deus quer que a igreja seja um lugar profético. Deus quer que a sua igreja seja uma casa de profetas. Seja um lugar onde pessoas possam ser restituídas na sua autoridade profética, no seu chamado profético. Quando Deus toca os nossos lábios com brasas vivas, como Ele fez com Jeremias, Ele nos batiza com uma autoridade profética. Autoridade para trazer aqueles que estão perdidos de volta. Autoridades para tocar um instrumento e trazer a glória de Deus sobre o lugar. Autoridade para profetizar cura. Quando você chega numa casa, quando você chega na sua família, quando você chega na sua faculdade, quando você chega ali no seu trabalho, há pessoas doentes. Há pessoas que estão com câncer, há pessoas que estão em estado terminal, há pessoas que chegam com dor, há pessoas que chegam com depressão. Querido, há uma palavra na sua boca, capaz de libertar aquele que está em cadeias de enfermidade, cadeias de traumas, de feridas, de drogas, de vícios. Nós precisamos entender que a igreja é a mão de Deus, é a voz de Deus, é o amor de Deus. A igreja é o braço de Deus, abraçando aqueles que estão completamente desfavorecidos na terra. Em nome de Jesus, querido. A minha oração neste tempo que eu estou ministrando a você é: Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e varre este lugar, e toca este lugar, e desperta estes ossos secos, para que o Senhor venha de fato nos usar nesta terra e nessa geração. Autoridade o Senhor quer te dar para profetizar restituição. Queridos, talvez você faça parte de um grupo de pessoas que durante a pandemia Deus de fato te abençoou. Mas existem pessoas que estão completamente desfavorecidas pós-pandemia. Esses dias atrás a gente conversava com um amigo pastor, que a sua igreja fechou, as pessoas foram embora, e ele ficou sem sentido na vida. Sabe? E você pergunta para ele: o que aconteceu? Ele: a pandemia destruiu tudo que eu tinha construído. O Senhor quer te levantar com uma voz profética de restituição. Sabe, queridos, em nome de Jesus, você não vai mais só ouvir alguém que está destruído, que está falido, que está vencido, que está, sabe, completamente sem forças, que perdeu tudo, perdeu o casamento, perdeu família, perdeu pessoas que amam, perdeu o trabalho, perdeu a empresa. Você não vai olhar para ele e dizer: querido, que Deus te abençoe, bater nas costas dele. Não. O Senhor vai colocar uma palavra na sua boca. O Senhor vai derramar sobre você uma compaixão. Sabe, é literalmente, como Isaías fala, sabe, é você comer um rolo e você vai desenrolar aquele rolo para o teu irmão, para aquele que está sofrendo. Você vai ter uma palavra na sua boca com o poder de restituir, com o poder de dar esperança, com o poder de restaurar, com o poder de trazer vida àquele que está morto. O Senhor vai te dar autoridade para levantar o caído. Você conhece pessoas caídas? Pessoas desviadas?
Pessoas que perderam coisas na vida e estão de fato caídas, o Senhor vai te dar autoridade. Quando Deus toca nos teus lábios com brasa viva, o Senhor te dá autoridade para levantar o caído. O Senhor te dá autoridade para abrir portas que estão fechadas. O Senhor te dá autoridade para estabelecer esperança àqueles que estão desesperançados e para derramar a graça de Deus àqueles que estão se intitulando desgraçados na vida. Há muitas pessoas que estão debaixo, queridos, de uma desgraça, e Ele está declarando isso o tempo todo. Então, meu irmão, você é um agente, um profeta da graça de Deus. Transborde dessa graça e dessa esperança. O mundo hoje anseia por profetas que profetizem em meio ao caos e à destruição. Quando você olhar para o caos à sua frente, não se intimide. Sabe? Não baixe os olhos e haja como se você não tivesse nada a ver com aquilo. Se você está vendo alguém que está em ossos, é porque o Senhor vai te dar autoridade para abrir a tua boca e profetizar diante de um vale de ossos secos. O mundo hoje precisa de profetas que libera com a sua boca uma palavra de vida, que chama à existência a manifestação de milagres. Sabe, tem gente que fica em busca de uma igreja de milagres. Eu vou lá em tal igreja. Você sabe, tal pastor, olha, tal pastor tem uma unção e ele ora e o milagre acontece. Meu querido, essa unção está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida, basta que você creia. Abra a tua boca. O Senhor pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviverem? Essa pergunta o Senhor faz para você. Quando alguém está compartilhando algo, ou quando você vê um caos, e o Senhor pergunta para você lá no seu espírito: você acha que ele pode ser curado? Você acha que o milagre pode acontecer com ele? Você acha que esse casamento tem jeito ainda? Você acha? E você fica: não sei lá, Deus, vou perguntar para o meu pastor, vou perguntar para alguém, eu vou levar a sua causa. Não, não leve a sua causa, a causa já foi levada a você. Não fique procurando alguém. Não, eu vou levar lá para o apóstolo orar esse pedido. Não, eu vou lá levar para a pastora Adriana, para a pastora Patrícia. Eu vou levar para o pastor, eu vou levar para alguém, porque eu sei que alguém pode orar por você. Querido, quem pode orar é você que recebeu nas suas mãos. A autoridade profética está sobre a sua vida. Experimente usá-la. Experimente usá-la. Diga para o teu irmão: experimente usá-la. Então Ezequiel é batizado com este espírito profético. Onde, apóstola? Na porta do cemitério. Que legal você ser ungido com uma unção de ressurreição coletiva na porta do cemitério. É como se você estivesse na porta do hospital e o Senhor dissesse para lá, numa fila de espera, fazer um exame qualquer, num dia comum, e o Senhor dissesse para você: hoje eu estou te dando uma unção para curar os enfermos. Pegue o elevador e vai do último andar até embaixo, vai profetizando. E você: vou chamar alguém aqui, eu vou chamar o pastor Rodrigo, vou lá chamar o pastor Denilson, eu vou ligar para o Ministério de Defesa, eu vou botar seu nome no WhatsApp, na corrente de oração. Não, querido, é com você. Se Deus te ungiu, é para você. Se Deus te incomodou, é com você. Se Deus te revelou, é para você. Então, de fato, tome aquilo que é teu e use logo. Ezequiel foi batizado com esse espírito diante de mortos, diante de um exército sem vida, diante de uma vergonha nacional. Preste atenção, quando o apóstolo Valnice falou sobre isso, e eu ouvi essa palavra dela, eu me lembrei de tantos congressos que nós fomos. Em Porto Seguro. Quem já foi em congresso em Porto Seguro? Congresso de Resgate da Nação. Irmãos, a gente foi lá em 2001. Foi o nosso primeiro congresso, foi em 2001.
Em 2001 nós fomos vários anos, todos os anos em abril, nós fazíamos parte desse congresso, da Visão Celular, e era um congresso de extremo poder profético. E a gente vivia tantas coisas no nosso país, tanta vergonha, tanta coisa acontecendo na nossa nação, e ali profetas se levantando, profetas profetizando, gente gemendo de intercessão, buscando a Deus, clamando, dizendo, como disse a apóstola Valnice, as eiras se encherão de trigo, e a gente profetizava junto, e a gente cria junto. Sabe, quando Deus começou a fazer algo na nossa nação, nós entendemos que começou o tempo do cumprimento profético. Há tempo onde você chora pelo caos. Há tempo onde Deus te chama para ver com olhos espirituais o caos. É diferente. Talvez você passou um tempo da sua vida gemendo por algo que você nem sabia bem, mas sabia que doía. Depois o Senhor te deu entendimento sobre aquele caos que você via, e você passou então a ser um intercessor em meio ao caos. E depois você começou a ser um profeta diante daquilo. Você começou a liberar uma palavra, você começou a ter autoridade. A sua posição, o seu posicionamento já não era mais alguém que estava só olhando com compaixão, mas era alguém que estava liberando uma palavra com autoridade. Uma autoridade, uma expectativa de transformação. Sabe, queridos, quando Deus começou a fazer algo na nossa nação, nós sabíamos, é Deus. Sabe o que Deus está fazendo no nosso país? Eu quero te falar uma coisa, é Deus. Diga comigo, é Deus. A pastora não concorda, mas diga assim mesmo, é Deus. Pelo menos para ter unidade. É Deus. É Deus que está fazendo na nossa nação. Apóstolo, mas eu não gosto, mas eu não concordo, mas eu não simpatizo. Querido, em nome de Jesus, vai aparecer na televisão, né? Tem gente que acha que vai votar no presidente e vai casar com ele. Sabe? É uma coisa assim. Ou o prefeito, ou qualquer coisa. Tem autoridade que você não precisa ser simpatizante. Você tem que ser inteligente. Inteligente. Temente a Deus. Por favor, não vão fazer comícios e nem manifestações políticas. Eu só estou dando entendimento para você profético. Não é simpatizante de fulano de tal. É você ser inteligente para ouvir propostas e entendê-las como aquelas que compactua com aquilo que você acredita, querido. Quantos aqui tem filhos? É só um exemplo aleatório que eu vou dar. Quem aqui tem filhos de menos de 12 anos? Menos de 12 anos. Tá bem, ok. É só um exemplo bem assim, aleatório, só para você entender. E aí você ouve alguém com uma proposta. Quem tem filho até 12 anos? E aí você ouve uma proposta política que diz assim: eu eleito vou. Todos os pais que têm filhos abaixo de 12 anos vão me entregar os seus filhos e eles vão passar a viver comigo até eles fazerem 20 anos. Você, pai de um filho até 12 anos, o que você faria? Sem chance. Mas ele vai levar para um palácio, ele vai levar para uma ilha, ele vai dar escola. Mas eu não vou, é meu filho. Gente, você, naturalmente falando, não faria isso. Então, quando você vai ouvir uma pessoa, não é porque você, nossos olhos dele é tão lindo. A voz dele é tão suave. O perfume, não, eu quero dar um abraço no presidente, porque eu quero, aquele candidato, porque eu quero sentir o cheiro dele, para ver se o cheiro dele bate com o meu. Não, em nome de Jesus, não tem nada disso. Isso é ignorância. Porque ele falou, isso é ignorância. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ouvir o que a pessoa está falando. Não é o que alguém falou, que o outro falou, que o outro falou. Você já ouviu alguém falando mal do Projeto Vida? Já, todo mundo, não precisa nem levantar a mão. Não, também não vou dar esse ar para você, nem essa legalidade para o diabo, não. Mas eu já ouvi. Eu já ouvi a pessoa falando mal de você, meu amor. E a pessoa não sabia que eu era sua esposa.
E eu tô ouvindo. Falei, nossa, mas é verdade? Olha, mas quem te falou? Aí a pessoa falou, né? Ah, porque eu já ouvi falar que aquele pastor, que não sei o quê. Eu, nossa, mesmo? E fiquei, né? Era uma manicure, estava fazendo a unha. Quando terminou, que eu fui pagada, eu falei assim, olha, deixa eu só te falar uma coisa. Você sabia que ele é meu marido? Aí ela falou, nossa! Ela falou, ai meu Deus, pastora Silvia, me desculpa, eu não te conhecia. Eu falei, sem problemas. Mas eu só quero te falar que não é isso. Mas, sabe, às vezes a gente ouve alguém falar, depois você descobre que não é nada daquilo que a pessoa falou. Então, quando a gente fala sobre política, nós vamos orar pela nossa nação. E nós estamos num ano muito decisivo para a nossa nação. Não é somente um ano eleitoral. Nós já tivemos isso muitas outras vezes. E um dia eu conto para você a minha história de engajamento político, que ela não é nada muito verde e amarelo, não. Pelo contrário. Quando a gente casou, eu e o Joel, a gente tinha, só para você ter um nível, a gente tinha na nossa sala um quadrozinho do Che Guevara e outro quadrozinho do Gandhi. Né? Quer dizer, era a nossa... e não tinha quadro de Jesus, tá? Graças a Deus. Mas, sabe, queridos, quando você começa a ouvir o que as pessoas pensam, os projetos, os sonhos, as intenções, principalmente as intenções, não é por simpatia, não é por preferência, não é por carisma, mas é sim por princípios. E o profeta, ele não anda pelas emoções. O profeta, ele anda pela palavra de Deus, que o Senhor planta no nosso coração. Então, o Espírito do Senhor tem te chamado como um profeta nesse tempo. O Espírito do Senhor tem te chamado como um profeta nesse tempo. A nossa nação precisa de profetas corajosos. Profetas corajosos que assumam uma postura de integridade e de concordância com a palavra. A nossa nação precisa de profetas. Você quer ser um profeta? Você quer ser um profeta nessa nação que o Senhor tem chamado para de fato resplandecer luz nessa terra? Queridos, Israel tinha um chamado. Quando o Senhor chamou Abraão, disse: farei de ti uma grande e numerosa nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe, queridos, nós já recebemos muitas palavras da nossa nação. Que seríamos o celeiro de missionários, que queríamos alimentar o mundo. Sabe, a gente já recebeu muitas palavras. E eu creio em cada uma delas. Mas a nossa nação hoje precisa de profetas. Profetas que se levantam com integridade. Você quer? Você quer se posicionar? Profetas que levantam a sua voz contra o aborto. Profetas que levantam a sua voz contra as drogas, contra a liberação de drogas. Profetas que levantam a sua voz contra ideologias que contradizem e que contrariam a palavra de Deus. Profetas que se levantam contra a corrupção, contra a miséria, contra a ruína, contra a pobreza. Profetas que se levantam e que se posicionam quanto à imoralidade, quanto à promiscuidade. Profetas que se posicionam contra a feitiçaria, idolatria e tantas outras forças ocultas. O Senhor quer levantar aqui, e o Senhor precisa de profetas sem brechas abertas. Profetas que simplesmente amam essa terra. Amam essa terra. E que creem que essa terra
é a nossa terra amada, mãe gentil. Profetas que não se dobram diante de Baal, de Mamon, de Jezabel ou de qualquer outro principado. Profetas que não querem viver no conforto, na solidão e no esconderijo de uma caverna. Profetas que não correm do seu chamado. Profetas que vão para onde o Senhor mandar. Profetas que profetizam no meio do deserto, que profetizam no vale de ossos secos, que profetiza em tempos de adversidade. Profetas que não têm medo de ir a Nínive. Profetas que não têm medo de morrer por uma causa. Ah, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos como profeta nessa terra. A terra boa que mana leite e mel, e que o Senhor nos fez nascer nela, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que nós amamos o Brasil. Nós amamos o Brasil. Amamos cada um dos estados desse país, ó Deus. Nós amamos o povo que aqui habita. Fazemos parte dele, é a nossa nação, Senhor. Aqueles que estão aqui hoje, Jesus, que o Senhor possa fazer queimar em nosso coração um amor profundo, um amor verdadeiro, um amor, Senhor, um amor incondicional pela nossa nação. Ah, Deus, nos perdoe muitas vezes pela nossa omissão, muitas vezes pela nossa negligência, muitas vezes pela murmuração, pelas palavras contrárias, às vezes pelas palavras, ó Deus, tão rudes, palavras, ó Deus, tão sem compaixão que lançamos sobre a nossa nação, sobre os governantes. Ah, Deus, nós queremos mesmo, Senhor, te pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor não nos permita, Deus, entregá-la nas mãos daqueles, ó Deus, que querem despir, desnudar e prostituir a nossa terra. Ah, Senhor, é em nome de Jesus que esse amor pelo Brasil, amor pelas cores da nação que o Senhor tem derramado, Pai, a partir desse governo, ele possa perdurar, ó Deus. Nós não queremos que a nossa nação seja como prostituta nessa terra. Nós não queremos, ó Deus, que as outras nações, os outros países venham para o Brasil por causa das mulheres, por causa do carnaval, por causa do futebol, por causa de qualquer riqueza que há aqui. Mas nós queremos, ó Deus, atrair pessoas que querem investir em nossa nação, na educação, ah, Senhor, na saúde. Ah, Deus, levanta aqui hoje, Senhor, jovens apaixonados pela nossa nação, que estão lá na sua faculdade. Ah, Pai, que a sua boca, que o seu coração, que a sua mente arda pela nossa nação. Em nome de Jesus, oramos pelo presidente que está ali, oramos, Senhor, pela sua casa, pela sua família, oramos para que o Senhor possa cobri-los com o teu sangue. Guarde a sua casa, guarde os seus familiares, guarde a sua vida, Senhor, livra-o de todo o mal, ó Deus. Nós clamamos pelo presidente, pelos senadores, ah, Senhor, oramos pelos deputados federais, estaduais, pelos prefeitos, pelos vereadores. Cobrimos, ó Deus, a nossa nação com intercessão e pedimos que o Senhor coloque homens e mulheres, ó Deus, tementes a Deus, Senhor, nos lugares altos desta nação, em nome de Jesus. Dê um aplauso como profeta desta terra. Levante a sua mão direita e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me nesta terra, essa terra boa que mana leite e mel. Aleluia.
Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!